Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez para junto aprendermos a palavra de Deus. E antes de nós iniciarmos, como em todas as nossas lives, vamos levar a Deus em oração e agradecer a Ele por mais um dia de vida, agradecer a Ele por tudo quanto Ele já tem realizado em nossas vidas. E no final, se você assim desejar, nós também estaremos orando por você e a sua família. Amém? Se tiver algum pedido especial, fique à vontade para citar aí nos comentários, que estaremos orando por todos e crendo que Deus é poderoso para realizar o milagre. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que estás nos céus, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de termos acordado, trabalhado, e assim estamos aqui para aprender da Tua palavra, Senhor. Deus, eu quero Te agradecer pela vida dos nossos irmãos que estão já conosco nesta noite, aqueles que vão ver após esta mensagem, Senhor, mas eu quero dirigir-te a Ti neste momento, Senhor, e clamar a Ti e pedir a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos usar segundo o Teu querer, Pai. Que não venha ser eu, que seja o Senhor, Pai, falando nas nossas necessidades. E eu creio, Pai querido, que a Tua palavra tenha assim surtido grande efeito em muitas vidas. E nesta noite, Senhor, que Teu Espírito Santo vá de encontro à necessidade a cada irmão, a cada irmã, a cada família, Senhor, que o Senhor possa guardá-los diante da Tua presença. E eu quero clamar a Ti neste momento, ó Deus, e pedir que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração e que nós venhamos entender as Escrituras, Senhor, segundo o Teu querer, não segundo a minha vontade, Deus, porque a minha vontade é só minha, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor, e Teu Espírito tome conta da nossa mente, do nosso coração, para que possamos ser mais fiéis e sinceros diante das Escrituras nesta noite, Pai. Eu quero desde já Te agradecer a todos que têm nos ajudado, Senhor, a todos que têm orado por nós, e assim é recíproca, Senhor, a nossa oração, e que possamos estar aqui nesta noite diante da Tua presença. Pai Santo, Deus querido, fica conosco e nos abençoa, Pai, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Eu tinha colocado um tema aí, alguns irmãos já viram. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, porque toda terça-feira eu vou falar isso, porque é culto de ensino. E não tem como a gente fazer um culto de ensino se não tiver as Escrituras e a gente poder juntos folhear ela e aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. O título que Deus colocou no meu coração é O Homem a Quem Deus Usa. Esse é o título que nós vamos trabalhar nessa noite, e é uma das preocupações que eu tenho com relação à igreja. Porque outrora, irmãos, nós vemos muitas coisas acontecendo nas igrejas, e muitas das coisas que acontecem não é Deus. Está faltando um dom de discernimento na igreja, dom de discernimento de espírito, que nós precisamos buscar, irmãos. Nós temos que estar atentos para ver realmente se é de Deus, se é Deus falando, se é Deus usando. E eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite a respeito desse personagem que nós vamos falar daqui a pouco, a respeito de a quem Deus usa. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 14. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 3, verso de número 1 até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe,
tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Aí, respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Até aqui, irmãos. A maior necessidade do mundo é de Deus, e que sejam usados por Ele. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Não precisamos de melhores métodos, mas de melhores homens. Havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir a voz profética. Ele não veio da classe sacerdotal, não veio do palácio, mas veio a palavra do Senhor a João no deserto. Deus, Ele usa gente estranha em lugares estranhos. João Batista, ele era fruto de profecia, resposta de oração, milagre do céu. Aqui no versículo 4, ele é um homem com uma missão. Vamos ver o verso 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era um homem com uma missão. Por que Deus usou este homem? Primeiro, porque ele não era um caniço balançado pelo vento. Vamos ver Mateus, um pouquinho, voltando, Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 11, perdão. Mateus capítulo de número 11, do verso 7 até o verso de número 11. Mateus capítulo 11, verso 7. Diz assim: e partindo eles, começou a Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então,
Que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, a humildade de João Batista diante do próprio Jesus. Hoje estamos vendo, amados, líderes, infelizmente, vendendo seu ministério. Infelizmente, negociando igrejas com valores absurdos. Mercadejando o evangelho. E João Batista, ele não transigia com a verdade. Ele denunciava o pecado na vida do rei, na vida dos religiosos, na vida dos soldados e na vida do povo. Ele não era um profeta de conveniência. Ele não falava aquilo para encher o ego de ninguém, mas ele falava a verdade. E seus inimigos diziam: ele tem demônio. Só que Jesus dizia: ele é profeta. Porque ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Vamos ver isso, João capítulo 1, do verso 6 ao 9. Diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ele era como uma vela. João era diferente. Ele iluminou com intensidade enquanto viveu. Eis aqui uma pergunta para nós nesta noite, meus amados irmãos. Será que a lâmpada de Deus está brilhando em nossas vidas? Será que ao lugar que nós frequentamos, será que podemos ser a diferença e fazer a diferença? Ou será que quando chegamos, a nossa luz não está brilhando, não fazemos mais diferença, somos a mesma coisa? Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, amado, você que está aí me ouvindo, que torne a buscar a Deus e que o brilho do Espírito Santo volte a resplandecer nas vossas vidas, e aonde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas saberão que você é um homem, é uma mulher de Deus, é uma pessoa diferenciada, é um escolhido de Deus. Como está a tua lâmpada ultimamente? Está ofuscando? Está embaçada? Ou está brilhando? João, ele iluminava com intensidade. Em João capítulo de número 1, verso 22 e 23, ele diz assim: disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Porque João não era um eco, mas ele era uma voz. João não apenas proferia a verdade, como ele era a boca de Deus falando. Ele falava com poder, com autoridade. E hoje, amados, há muitas palavras, mas pouco poder. E temos que buscar isso de Deus, o verdadeiro avivamento da parte de Deus. A palavra, ela edifica, ela consola, mas também, irmãos, tem que ter o poder
a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque só palavra sem poder não faz diferença, mas palavra com poder faz toda a diferença. E era isso que João estava nos ensinando. Ou seja, hoje as pessoas escutam belos discursos, mas não tem vida. É um discurso, comentário qualquer. Evangelho, para mim, tem que ter autoridade, unção do Espírito Santo. A palavra edifica, mas temos que buscar, irmãos, o poder de Deus, a oração. Agora, muitos, infelizmente, pregam uma coisa e vivem outra, irmãos. Como pode? João não. Ele pregava e vivia. Então, irmãos, temos que pregar e viver. João não era da elite sacerdotal, ele não estava no templo, mas havia poder na sua vida. Cadê os nossos amados irmãos e irmãs que se reuníamos em oração? Não precisava muita gente, 2 ou 3 no mesmo propósito para buscar a presença de Deus. Aprendemos as Escrituras, irmãos, mas precisamos também de a unção vindo dos céus. E João era essa pessoa. Não basta ser um eco, é preciso ser uma voz. Não basta carregar o bastão profético como Geazi, é preciso ter poder como Eliseu. Não basta falar aos homens, é preciso conhecer a intimidade de Deus. Se Deus não falou com você, não fale com nós. Temos que tomar cuidado, irmãos. Muitas pessoas indo pelo mero sensacionalismo. Porque Deus falou, Deus falou, Deus falou. E de repente não era Deus. Quantas pessoas se afastando na igreja por profecias errôneas, profecias da vontade da pessoa. Ao invés de deixar Deus usar, ela está usando Deus. Quantas almas, quantas pessoas feridas na igreja por causa de profecias que não tinha nada a ver com Deus. Desperta a igreja do Senhor. É o momento de buscarmos o genuíno avivamento, o poder de Deus sobre as nossas vidas. É o momento de dobrarmos os nossos joelhos e irmos diante de Deus, porque Deus está perto de nós a cada momento, a cada instante. Deus quer ter que nós tenhamos intimidade com Ele. Intimidade, irmão, é você conversar e sentir, alabaço, Ele decanta, aleluia, e sentir a presença dEle, e sentir, irmãos, que Ele está conosco. É desse poder, irmãos, que nós precisamos, é intimidade com Deus. Eu estava vendo uma reportagem aí que me parece, não sei se é verídica, mas que em Pernambuco lá não estão nem permitindo fazer as lives mais. Irmãos, a igreja de Deus precisa se levantar. Mas se levantar não é brigar, é no joelho. Deus está chamando a nação para ir para o joelho, para buscar a sua presença, para entrar no arrependimento. Arrependimento é deixar de pensar em si mesmo e pensar nas coisas que Deus quer que nós façamos. Arrependimento é dar uma volta atrás e começar uma vida nova em Cristo. João era um homem humilde. Vamos ver Mateus capítulo 3. Volta um pouquinho a Bíblia aí. Mateus capítulo de número 3, o verso de número 11. Ele diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
João era um homem humilde, entrava na presença de Deus e dava liberdade para que o Espírito Santo o usasse, Deus usasse naquela época, Deus fizesse a vontade dele para nos trazer uma mensagem de arrependimento. João Batista, ele disse: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E ele disse mais ainda: convém que ele cresça e que eu diminua. Muita gente ocupando os púlpitos, os altares, querendo sua fama, querendo se aparecer. Infelizmente eu tenho visto isso, querendo, ao invés de propagar o verdadeiro e genuíno evangelho da transformação, o evangelho do arrependimento, o evangelho do batismo no Espírito Santo, estão preocupados com público, com multidões, com quantidades. Deus, ele quer qualidade em quantidade, não só quantidade, ele quer quantidade de qualidade. E nós, irmãos, estamos com isso em nossas mãos. Não é difícil, não é impossível. Precisamos clamar. Lata vazia é que faz barulho. O albatroz, ele voa baixo porque ele tem um papo muito grande. Tem muita gente falando muito e fazendo pouco. Muita gente só falando: você viu isso, você viu aquilo. E nós? O que estamos fazendo? Se eles fazem, vamos nós fazer também. Não vamos esperar, porque é o mesmo Deus que nós estamos servindo. Sabe por quê João fazia isso? Porque ele era um homem corajoso. Vamos ver Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 3, o verso de número 19. Ele diz: sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, João não se intimidava em entregar profecia, porque ele sabia que era Deus. E quantos de nós, irmãos, nesses últimos tempos aí, antes de, infelizmente, fecharmos as igrejas, Deus mostrando para você, meu irmão, Deus mostrando para você, minha irmã, e você se calando, a igreja sofrendo, a igreja perecendo, Deus te mostrando o que era para falar, mas você temendo o homem, temendo a mulher, se calou. Não, igreja do Senhor, é tempo, irmãos, de deixar os dons aflorar. É tempo porque oramos, buscamos. Quem te deu o dom foi Deus, não foi o homem. Quem te deu o poder e a autoridade não foi o homem, foi Deus sobre a sua vida. Deixa Deus te usar. Dá lugar para o Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja não pode perecer porque eu vou me calar, ou outro vai se calar. Não, irmãos. A Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. É o momento, irmãos. João aqui, nesse versículo, ele não aplaudiu Herodes quando ele se casou com a mulher do seu irmão. Ele denunciou o pecado do rei. Ah, não, eu não vou entregar a profecia porque é o pastor, não vou entregar porque é o presbítero, não vou entregar porque o irmão é meu amigo. Irmão, se é Deus na sua vida, deixa Deus te usar. Não importa para quem seja, a mensagem ela tem que ser entregue. Aleluia. Ele, João, preferiu ser preso e ser degolado do que transigir com a verdade. Quantas vezes entrou na igreja e foi embora com a mensagem de Deus? Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes a igreja sedenta, a igreja orando, a igreja buscando, Deus te mostra na igreja e você vai embora com a mensagem de Deus. Em nome de Jesus, irmão, se voltarmos a nos reunir nas quatro paredes, dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para Deus te usar. A igreja necessita. Estamos buscando a presença de Deus, porque esse mundo aqui jaz no maligno.
esse mundo vai ficar, mas nós queremos ir para a glória, juntamente com o Senhor e os amados irmãos. João aqui, ele preferiu a morte do que a infidelidade. Quanto de nós profetas tem se calado? Quanto de nós que Deus usava tremendamente na face da terra? Quanto de nós Deus levantava com autoridade dentro da igreja para a cura, para a libertação, até mesmo para orar para as pessoas ser batizadas no Espírito Santo, Deus derrama dons. Quanto tempo isso não acontece em nossas igrejas? Quanto tempo as pessoas não choram mais? Quanto tempo as pessoas não sentem mais a presença de Deus? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo, irmãos? As coisas estão se apertando, Jesus está voltando. Precisamos, igreja do Senhor, despertar. Rabanacanta, Rabassuri de Kamanai. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje, irmãos, tem pastores que infelizmente vêm do seu próprio ministério por dinheiro, só estão pensando em dinheiro. Ao invés de denunciar o mal, infelizmente tem muitos praticando, muitos irmãos adulterando. É por isso que a igreja está sofrendo. Profeta, se levanta, não importa quem seja, se Deus mostrou, fale, em nome de Jesus. Ele era um homem, João era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Volte aí a Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Ele diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Que privilégio, igreja, ser cheio do Espírito Santo. Efésios já disse isso. Não vos embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é todo dia, toda hora, todo momento, a todo instante. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, não tem lugar para mais nada na sua vida, a não ser Deus, 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 Deus e Deus. Aleluia. Vamos nos encher, igreja do Senhor. Precisamos, a igreja precisa. O mundo precisa ver que nós somos diferentes. João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Olha que privilégio, irmãos. Escolhido dentro do ventre. Aos 5 meses de idade, ele estremeceu de alegria no ventre da sua mãe. Aos 5 meses já vibrava por Cristo. E há muitos, irmãos, na igreja que envelhecem frios e indiferentes. Não, irmãos. Na igreja nós não podemos entrar frio e sair da mesma forma. Não, essa não é a igreja que eu conheço. A igreja que eu conheço, o evangelho que eu conheço, é que o homem entra lá, todo derrubado, magoado, chateado, triste, preocupado, mas sai de lá motivado. Ele sai de lá, irmão, avivado. E se vacilar, irmãos, ele sai restaurado pelo poder de Deus. E muitos se convertem. Essa é a igreja que eu conheço. Deus usou, irmãos, João para aterrar os vales. Vamos ver Lucas capítulo 3, verso 5. O que ele diz sobre isso? Ele diz o seguinte: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Deus usou este homem para aterrar os vales. O que é vale? Vale é uma depressão, é um buraco, é um abismo. Muitas vezes, irmão, há abismo na vida do povo. Mas, pastor, qual tipo de abismo? Às vezes, irmão, a impureza, o desânimo, o comodismo, o mundanismo. São exemplos, irmãos, de vale. Às vezes você está dentro de um vale desse, desanimado nessa noite, triste, preocupado, mas eu quero aqui te dizer uma palavra profética, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, você ainda está vivo, você ainda respira, Deus ainda é com você. Aleluia, glória a Deus. O vale, irmãos, vale separa 2 montes.
2 montes. Sabe o que é isso, irmãos? Podemos fazer aqui um comparativo. Falta de comunhão. Às vezes, irmão, vai para a igreja, não consegue sentir mais nada, porque está faltando comunhão, está no vale e não sabe. Às vezes, irmãos, é uma mágoa. Entrou uma mágoa no teu coração e não saiu mais, está ali, criando uma raiz dentro do teu coração, e você entra na igreja do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Mas nesta noite, em o nome de Jesus, irmão, nós vamos orar. E se você estiver nesse vale da falta de comunhão, da mágoa, da contenda, da maledicência, em nome de Jesus, você precisa sair desse vale. Levante a cabeça, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo, foi Ele que te chamou. E Deus, irmãos, usou este homem para nivelar os montes. No versículo de número 5. O que é tortuoso se endireitará. Montes, irmãos, fala de soberba. O orgulho são montanhas que impedem a passagem do Senhor. Onde há soberba, Deus não se manifesta. Nabucodonosor, lembra dele? Foi comer capim. Herodes, lembra dele? Foi comido de verme. Montes, irmãos, falam de incredulidade. A incredulidade nos afasta de Deus e das suas bênçãos. Ah, irmão, mas eu já orei, nada acontece. Tenha paciência. Salmos de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Irmãos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tenha paciência, persevere, em nome de Jesus. Saia desse monte da incredulidade. Deus, irmãos, usou este homem para endireitar caminhos tortos. No verso 5, o que é tortuoso se endireitará. Lembra? Quando pregávamos, aquelas pessoas que verdadeiramente zombavam de nós, porque éramos crentes, mas você sabia que ali por trás de toda aquela zombaria tem uma alma, tem uma pessoa, e é esse o nosso papel. Não importa se zombam de nós, se dão risada de nós, o importante é nós pregarmos o Evangelho, plantar a sementinha do Evangelho no coração e deixar que o Espírito Santo faz a obra. Quando você menos espera, irmãos, aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem é tocado pelo Espírito Santo de Deus e vai para a igreja, se batiza, e hoje é uma bênção para a glória de Deus. Deus usou João, irmãos, para endireitar caminhos tortuosos. Caminho torto, irmãos, fala de duplicidade, hipocrisia, desonestidade. Caminho torto, irmão, duplicidade é a pessoa ser uma coisa na igreja, na rua ser outra pessoa. Saiu da porta da igreja já muda. Não pode, irmãos. Não pode. Crente duas caras? Não, irmãos. Isso não pode. Agora que esse negócio de rede social, agora que esse negócio de WhatsApp, o sangue de Cristo tem poder, viu, irmãos? Que pelo amor de Deus, só a graça. Não, irmãos. Seja aquela pessoa que Deus te transformou e que está te transformando a cada dia após dia. Viva em novidade de vida. Caminho torto, irmãos, fala de hipocrisia. Não seja hipócrita. Não pregue uma coisa e viva outra. Não fale dos irmãos pelas costas. Irmãos, o Espírito Santo está vendo. Isso tudo está entristecendo a igreja. Não fale da liderança, não fale dos seus pastores, dos seus obreiros. Não, orem por eles. Independentemente se eles estão certos ou errados, é Deus que vai ter com ele, não é eu nem você. E desonestidade, irmãos. Vamos ser honestos diante de Deus. Não tem aquela do tipo que diz assim, achado não é roubado. Irmãos, para nós crentes isso não funciona.
Se você achou a carteira, tem identidade, tem telefone, tem algum documento que vai levar aquela pessoa. Muitas pessoas, irmãos, são impedimentos para a manifestação de Cristo, porque tem vida dupla. São uma coisa na igreja, em casa é outra. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos ser crentes autênticos. Não precisamos, seja você mesmo, mas seja crente fiel a Deus. Não queira colocar um paletó, uma gravata. Ah, agora eu sou o SP, super pastor. Aí tirou a gravata e o paletó, vira uma outra pessoa. Não, irmãos. Tenha caráter. Tenha responsabilidade. Entenda ao Deus que vos chamou para uma grande obra. Prega e vive aquilo que você está pregando. Caminho escabroso fala de algo que está fora do lugar. No verso 5, os caminhos escabrosos se aplanarão. Caminho escabroso fala do que está fora do lugar. Vamos fazer um check-up na nossa vida, irmãos. O que é que está fora do lugar em nossas vidas? Seria o seu devocional? O meu devocional? Seria o namoro? Será que você está namorando verdadeiramente como Deus quer, segundo a sua palavra? Ou será que você não está vendo que o Espírito Santo está ali? O que será que está fora do lugar? Esse é um momento de reflexão, irmãos. É para a gente aprender. Por isso que eu gosto de doutrina. É porque é na doutrina que a gente aprende. Dentro da palavra de Deus. O que será que está fora do lugar? Caminho escabroso. Será que é o seu casamento? Será que você não está se dando muito bem com o seu esposo? Será que está tendo muita confusão, muita contenda dentro da tua casa? Porque talvez você seja crente ele ou não, ou vice-versa, ele crente e você não. O que será que está acontecendo? Será que podemos olhar para dentro do seu casamento e verdadeiramente ver ali um casal cristão? Ou será que não? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Aqueles casais que já têm filhos. Caminho escabroso, irmãos. Fala daquilo que está fora do lugar. E hoje, em nome de Jesus, Deus quer colocar as coisas no lugar. Ou será que é o dinheiro, irmãos? Será que você não está sabendo lidar com o dinheiro? Será que toda vez que você recebe, você fala: ah, Senhor, isso é pouco. Ah, Senhor, isso é pouco, não dá para nada. Aí não dá mesmo, irmão. Aí não dá mesmo. Mas seja grato a Deus. Seja dizimista fiel. Seja ofertante fiel. E nesse tempo de pandemia está difícil para todo mundo. Mas se esforce. Deus não deixa faltar. Deus te dá o sustento. João, ele era um homem com uma mensagem. Vamos ver aqui em Lucas, no versículo 8, capítulo 3, no verso 8. Olha a mensagem de João. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. A palavra aqui que ele prega é de Deus e não de homens. A palavra é de Deus, irmãos. Depois dos 400 anos do silêncio profético, João aparece pregando sobre o arrependimento. A nação havia se desviado de Deus. A religião estava corrompida. Os palácios estavam corrompidos. Os que trabalhavam na secretaria da fazenda estavam corrompidos. Os soldados estavam corrompidos. A mensagem de arrependimento, irmãos, não é uma mensagem popular. Não é uma mensagem gostosa da gente digerir. Mas João, ele não queria agradar os homens. Ele queria agradar a Deus. É isso que eu e você devemos fazer, irmãos. Agradar a Deus.
Nossa nação, irmãos, está vivendo um tempo de crise sem precedentes. Nós estamos de luto. Nossas instituições estão doentes. A corrupção, irmãos, está no DNA da nação. Muitas vezes reclamamos dos dirigentes, dos governantes, do presidente, mas quando entramos no mercado e você passa no caixa, a menina dá um troco errado e muitas das vezes não temos a honestidade de falar para a moça: olha, o troco foi errado, estou te devolvendo. Muitas das vezes as pessoas pegam e guardam, é problema dela. A corrupção começa aqui embaixo, irmãos. É isso que nós precisamos ver. Principalmente nós que somos o sal da terra, a luz do mundo. Temos que ser diferente e fazer a diferença. Infelizmente, irmãos, muitos líderes religiosos da nossa nação estão corrompidos. Anás e Caifás eram sumo sacerdote, mas não conheciam a Deus. A polícia extorquiu o povo para engordar o salário e fazia denúncias falsas. Herodes era um homem devasso e adúltero. O nosso país, irmãos, atravessa uma aguda crise moral. Lares sendo destruídos, o tráfico de droga cada dia mais crescendo, o nosso parlamento se enchendo de lama da corrupção, a corrupção ganhando o cérebro e o coração da nação. Numa época de crise social na nação, irmãos, lá em Roma o povo trabalhava, mas Roma ficava com lucro. Reinava a pobreza, a fome, o desespero. E o Brasil é o segundo país do mundo com a pior distribuição de renda. Vivemos a crise da pobreza, da fome, da violência e da impunidade. Precisamos orar, irmãos, e não reclamar, não ficar postando coisinha lá no Facebook, nas redes sociais. Não! Ao invés de pegarmos esse tempo aí, irmão, vamos para o joelho, que é só Deus que vai resolver. Numa época de crise política na nação, irmãos, a nação estava na mão de homens maus naquela época. Pôncio Pilato e Herodes eram o espelho da nação. E hoje a nossa representação política agoniza um dos níveis mais baixos de descrédito, de desmoralização, de aviltamento da honra. Numa época de crise espiritual na nação, naquela época o povo era religioso, mas não era convertido. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. O povo estava descansando numa falsa segurança. O povo estava indo para o juízo sem se preparar. E hoje a igreja, irmãos, a igreja nossa evangélica, ela cresce, mas a nação não muda. As pessoas estão entrando para um outro evangelho, o evangelho da conveniência. Ou seja, hoje tem a igreja a gosto do cliente. Se você vai numa igreja, o pastor fala mais sério com você: ah, não gostei dessa igreja, eu vou para outra. Eu vou para outra, eu vou para outra, esquecendo, irmãos, do reino de Deus. O cenário aqui, em que ele prega, e quem ele é, demonstra que Deus pode trazer restauração para a nação a partir do próprio caos. Mateus capítulo 3, o verso 5, vamos ver aqui, volta um pouquinho. Mateus capítulo de número 3, o verso de número 5, ele diz: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. O local parecia impróprio, era no deserto. João não pregava no templo, na sinagoga, nas praças floridas de Jerusalém, mas no deserto árido da Judéia. Às vezes muitos só querem pregar nos púlpitos, né? Às vezes muitos só querem pregar no domingo porque a igreja está lotada, né? Não, quero pregar no domingo.
Igreja, se o pastor não me der a oportunidade para pregar no domingo, eu não venho mais. Faz até biquinho, né? Mas não, irmãos. João pregava no deserto. A apresentação pessoal dele parecia imprópria. Ele se vestia, não era de terno, mas de pele de carneiro. Não comia nos restaurantes requisitados de Jerusalém, mas ele se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre. Ele não operou um só milagre, não se assentou aos pés dos grandes mestres, não se apresentava como excelentíssimo senhor, doutor, professor João, não é? Mas ele abalou uma nação, ele fez tremer o palácio de Herodes. Mas a multidão é atraída. Vinha a ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Oh, que Deus levanta homens nessa nação com a fibra de João, que as multidões possam ser confrontadas, amados. E aqui as pessoas que ele chama ao arrependimento revelam a sua ousadia espiritual. Quem era? Os fariseus e os saduceus. Vamos ver Mateus capítulo 3, versos 7 ao 9. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos. Ou seja, irmãos, ele denunciou os conservadores, fariseus e os liberais, saduceus. A religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos. E a multidão? E Lucas, um pouquinho para frente. Lucas capítulo de número 3. Vamos ver aqui a multidão. Capítulo 3, o verso 10. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Que havemos de fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E os publicanos? No verso de número 12. Capítulo 3 de Lucas, verso de número 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Não cobreis mais do que o estipulado. Honestidade, irmãos, nas transações. Deixem de lado o superfaturamento. Seja honesto quando você lidar com alguma coisa. Não vai vender alguma coisa, irmão? Não peça mais do que vale. Seja honesto, não queira ganhar em cima das pessoas. Deus está vendo. Deus está vendo. Os soldados aqui no verso de número 14, ele diz: e uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Isso ele falou para os soldados. E a Herodes, no versículo 19, que diz: sendo, pois, o tetrarca, difícil nome, né? Tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, João denunciou o pecado do rei, chamou-o de adúltero. É isso que a igreja está precisando, de homens e mulheres que se levantem na igreja e que não haja pecado encoberto dentro da igreja, porque muitas igrejas estão vazias ou até mesmo frias espiritualmente, porque o pecado está imperando e Deus tem mostrado ao homem e à mulher de Deus e tem se calado. Mas em nome de Jesus, meus irmãos, dá lugar para o Espírito Santo, deixe Deus te usar. O arrependimento, irmãos, era a grande manchete de Deus. Primeiro, na preparação, João diz: arrependei-vos. Na inauguração, Jesus vem e conclama: arrependei-vos. No Pentecostes,
Pedro prega: arrependei-vos. Por quê? O arrependimento, irmãos, o que ele envolve? Generosidade nos dá. No verso 10 e 11. Honestidade nos negócios. Verso 12 e 13. Justiça nos relacionamentos. Verso 14. Integridade na palavra e ausência de ganância. Ou seja, meus irmãos, João era um homem com uma convicção. Lucas 3, verso 9, que diz: mas já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A mensagem de Deus é arrepender e viver, ou não arrepender e morrer. Essa é a mensagem de Deus. E a mensagem do Evangelho, ela traz salvação e condenação. O ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Quem não estiver trajado de vestes nupciais será lançado fora. Não temos que tosquenejar, não temos que dormir, irmãos, já é a última hora. A figueira sem frutos secou desde a raiz. A figueira estéril será cortada. E a mensagem de Deus é um apelo urgente, irmãos, a todos. O apelo de Deus alcança os religiosos, a multidão, os soldados, os publicanos. Deus desnuda todos. As máscaras caem. Deus diz: o machado já está posto na raiz. Não dá mais para esperar. O tempo é agora. O reino já chegou. Deus espera agora, irmãos, frutos dignos de arrependimento. A pergunta é: temos produzido frutos dignos de arrependimento? E a mensagem de Deus mostra o juízo inevitável para quem deixa de se arrepender. No verso 7 e 8 de Lucas, capítulo de número 3. O tempo de João era de profunda crise espiritual. Os próprios líderes eram homens não regenerados. A multidão estava perdida. Havia crise nos políticos, nos comerciantes, na polícia. E João diz que a ira vindoura chegará. O que escapam, irmãos, dos tribunais da terra, jamais escaparão da ira de Deus. Para nós concluirmos aqui nesta noite, o arrependimento prepara o caminho para uma grande bênção. Uma bênção sem limites. Toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação de Deus. Uma bênção inequívoca, toda a carne verá. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus irromperá das quatro paredes, irmãos. Multidões verão a Cristo. O avivamento que alcança o mundo com a salvação começa com a igreja, através do arrependimento. Uma bênção indivisível. Toda a carne verá a salvação de Deus. Quando a igreja, irmãos, somos eu e você, acerta a sua vida com Deus, algo tremendo, extraordinário pode acontecer no mundo. Se queremos ver a nossa cidade impactada, precisamos acertar a nossa vida com Deus. Precisamos aplicar os princípios de Deus em nossa própria vida. E assim, irmãos, vamos ter verdadeiramente um mundo transformado, um mundo avivado. E é assim, o homem que Deus usa, com autoridade, com poder e com som vindo através do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Tem chegado aqui alguns pedidos de oração, nós vamos orar. Eu creio que Deus falou ao meu coração, ao teu coração nesta noite. Foi muito bom
estar com os irmãos nesta noite. Vamos ver aqui os pedidos que nós temos. Pelo meu cunhado e a minha cunhada, o Mário e a Andréia, infelizmente eles estão acometidos desse vírus, mas eles estão em isolamento, mas Deus está cuidando deles. Vamos orar por eles, para a irmã Carminha, a nossa igreja do Acácio, família da minha prima Lady Jane. Vamos continuar orando aqui também pela Cláudia e pela Márcia, e para a igreja, quando eu digo no modo geral, irmão, sair do vale, que Deus, eu creio em nome de Jesus, que em breve tudo isso vai passar, irmãos. Em breve, irmãos, estaremos juntos novamente. Se não for aqui, vai ser na glória. Mas aqueles que verdadeiramente se arrependeram e entenderam a mensagem de Deus nesta noite. Oremos? Querido e eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra e pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor, o qual a partir do momento que nós oramos, Senhor, é um lugar de oração, é a Tua casa, é a Tua presença, Deus, é o Senhor que reina. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E eu quero te apresentar a nossa irmã Andréia, o nosso irmão Mário, Senhor. Eles estão acometidos desse vírus, não só eles, mas os demais irmãos também que eu tenho visto, Senhor, têm sido acometidos, Pai, por essa doença. Mas que o Senhor os guarde, Senhor, e os livre de todo o mal. Também continuo orando pela nossa irmã Carminha, os nossos irmãos, famílias ali do Jardim Acácio, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, e continuamos unidos, cada um na sua casa, Senhor, mas em breve estaremos assim na Tua presença, Pai. Pela minha prima, a Lady Jane e a sua família, que Teu Espírito nesta noite vá àquela casa, aquele casamento, aquela família, e abençoe e supre a necessidade deles, Senhor, em nome de Jesus. Também quero orar, Senhor amado, pela Cláudia e pela Márcia, Senhor, que o Senhor entre, meu Deus querido, com resposta em cima desta situação. Que o Senhor faça, meu Pai querido, a sua glória resplandecer neste lugar, meu Pai. Deus, eu não as conheço, mas Tu as conheces, Deus, e sabe da necessidade das Tuas filhas neste momento, ó Pai. Mas que tudo que for feito seja pela glória do Teu nome, Senhor. Para que a nossa igreja, Senhor amado, no mundo, Senhor, saia deste vale. Que possamos estar diante da Tua presença, Senhor amado, nos arrependendo de tudo aquilo que temos feito e tenha assim entristecido o Teu coração, ó Pai. Eu também quero Te apresentar, meu Deus querido, a nossa irmã Jéssica Oliveira, que está gestante, Senhor amado, e eu fiquei sabendo que vai ter que antecipar, meu Pai, este parto. Mas que o Senhor aguarde, Senhor, diante das Tuas mãos e use os médicos, Senhor, e guarde o seu bebê ali, diante da Tua presença. Também apresento a minha sobrinha Aline, Senhor amado, que já está nos dias, Senhor, para nascer esta criança, Pai. Eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, prepara também os médicos, Senhor, livra-os enquanto eles estiverem nos hospitais, Senhor, desse vírus maldito que tem assolado o mundo, Pai. E eu creio, Senhor amado, que o Senhor tem ouvido o clamor do Teu povo nesta noite, tem ouvido, meu Pai amado, o clamor de cada um nas suas casas, ó Deus. Pai querido, fica assim conosco e continua nos abençoando, ó Deus. É o que eu Te peço e eu Te agradeço por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por ter nos ouvido até agora. Que o Espírito Santo recompense em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você e toda a sua família. Todos digam comigo, amém. Eu termino aqui no nome de Jesus.